Os programas de TV da nossa infância. Eles guardam tantos momentos memoráveis e lembranças boas. Desde a época em que voltávamos correndo da escola para não perder um episódio, até os brinquedos temáticos que implorávamos para os nossos pais comprarem. Mas nem tudo são rosas, e às vezes acontecimentos trágicos podem acontecer diante dos nossos olhos, mudando para sempre nossas mais ternas lembranças do que um dia chamamos de infância. Hoje, você vai conhecer a misteriosa história do fã-clube do Programa M. Se achou interessante, deixa um like aí pra ficar sabendo. Sem mais enrolações, vamos lá. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha um programa de TV favorito. Tinha atores humanos, atores em fantasias animalescas e atividades engraçadas e educacionais. Eu não quero expor o nome do programa porque era um bom programa, e essa história não é culpa dele. Então, vou chamá-lo de Programa M. Sempre assistia depois da escola com minha irmã mais velha Scarlett e minha melhor amiga e vizinha Brandy. Era o nosso ritual. Todo dia, nós nos sentávamos na sala com doces e guloseimas, quando era permitido. Quando a nossa mãe não deixava, comíamos frutas. E, nos intervalos, discutíamos os temas do episódio em questão. Até que, numa sexta-feira de verão, Scarlett encontrou uma competição em uma de suas revistas de garota. Era uma série de perguntas sobre o programa. A recompensa? Uma viagem com responsáveis para Disney. E o melhor, todos que mandassem as respostas corretas se tornariam membros do clube do Programa M, o fã-clube do show. Naquele mesmo dia, depois de assistir ao episódio, nós 3 nos juntamos para responder as perguntas. Era um quiz bem difícil. Perguntava detalhes sobre episódios antigos e sem a Scarlett, Brandy e eu nunca teríamos conseguido acertar tudo. Minha irmã implorou para nossa mãe por selos e envelopes e nós colocamos nossos papéis com as respostas, nomes e dados de contato. Scarlett até sugeriu que variássemos as respostas, assim ninguém pensaria que a gente tinha trapaceado. As cartas foram enviadas e todo dia a gente corria até a caixa de correspondência. Brandy continuava assistindo todo dia, mas Scarlett perdeu o interesse. E quando ela deixou de assistir, eu também deixei. Brandy ainda vinha aqui em casa, mas era a única que assistia. Eu sentava perto dela enquanto futricava pelas revistas de Scarlett. Algum tempo passou. No começo da primavera, eu estava tomando uma bronca por ter arrancado tulipas do jardim para decorar a mesa de jantar. No fim do sermão, minha mãe me entregou uma carta com o meu nome estampado. No verso dizia: "Boas-vindas ao fã-clube do Programa M." Vamos dar uma pausa e digerir as informações. Programas de TV infantis com pessoas fantasiadas eram muito comuns antigamente. Temos, por exemplo, a Vila Sésamo, que contou com 48 temporadas. E uma coisa que também era comum eram as assinaturas de fã-clubes. Hoje em dia temos a Disney que, com uma assinatura, te concede diversos benefícios, como comprar ingressos para eventos antes que eles sejam disponibilizados publicamente. Mas tem outro programa que se assemelhava demais com o Programa M: os Muppets. A assinatura oferecia diversos materiais do show: cartões, jornais, broches e até um certificado de membro. Bem, tudo parece perfeitamente normal, exceto por um detalhe. Porque o anúncio do fã-clube foi feito por meio de revistas. E eu sei o que você está pensando. Poderia ser numa época em que computadores não eram tão acessíveis, então quase ninguém veria online mesmo. Mas por que não anunciar a competição durante o programa? Ali seria o lugar com a maior concentração de pessoas interessadas na assinatura. Assim, as pessoas iriam atrás das informações ao invés de simplesmente esbarrarem nelas por acaso, seja por meio de revistas ou ouvindo de outra pessoa. Limitar a divulgação desse jeito tornaria o fã-clube algo desconhecido, que poucas pessoas saberiam que existe, o que seria algo ruim, a não ser que essa fosse a real intenção. Não havia muito dentro do envelope, apenas um pequeno folheto me dando as boas-vindas ao clube e um cartão de identificação com meu nome, um grande logo do programa e, em letras pretas, Fã-clube do Programa M. Logo abaixo, também em letras pretas e grandes, a palavra membro. Brandy recebeu seu envelope no mesmo dia. Ela estava radiante de felicidade. Scarlett ficou com ciúmes no começo, mas 2 dias depois o envelope dela também chegou. A partir de então, todas as sextas-feiras, cada um de nós recebia um folheto sobre o programa, com fotos, anedotas e informações de bastidores sobre os personagens. De vez em quando, os folhetos também pediam aos membros do clube que promovessem o programa e ficassem atentos ao Tour do Programa M. De um jeito ou de outro, funcionou. Nós passamos a amar o programa. Acho que, a partir daquele dia, depois de orgulhosamente colocar o cartão de membro na minha bolsa, não perdi um único episódio. Então, em meados de junho, todos nós recebemos 2 folhetos. O primeiro era o de sempre, com fatos e fotos. Mas o segundo era um anúncio. O ônibus da turnê está na cidade.
Esta é a sua chance de se tornar um membro elite. O ônibus chegaria no domingo seguinte à nossa cidade. Todos nós poderíamos ir. Estávamos empolgados além do normal. O folheto não trazia muitas informações e, naquela época, não tínhamos o computador em casa. O ônibus da turnê chegaria às 1 da tarde, e os personagens principais do programa estariam lá para nos dar as boas-vindas e brincar conosco. Aqueles que participassem de pelo menos 4 brincadeiras seriam promovidos ao status de membro elite e receberiam um novo cartão dourado de membro. Os 9 dias de espera pelo tour foram alguns dos mais longos da minha vida. Brandy, Scarlett e eu passávamos todos os dias planejando como tiraríamos fotos com cada um dos personagens e depois brincaríamos com eles. Eu sonhava em vencer Scarlett no jogo do conhecimento, onde testariam o nosso conhecimento sobre o programa. No sábado, Scarlett foi para uma festa do pijama de aniversário na casa de uma amiga. Os pais dela deveriam trazê-la de volta até meio-dia de domingo. Por volta de 12:30, Brandy veio correndo até minha casa. Ela bateu na porta dos fundos, como sempre fazia, e eu a deixei entrar. Brandy estava animada demais. Sua mãe tinha se oferecido para nos acompanhar e queria sair mais cedo para que não perdêssemos nada. Minha mãe ligou para a casa da amiga de Scarlett, mas ninguém atendeu. Ela disse que Scarlett chegaria logo, a tempo de irmos. Ao 12:45, a mãe de Brandy veio nos chamar. Ela disse que precisávamos sair logo para evitar filas muito longas. Minha mãe insistiu que devíamos esperar Scarlett, mas Brandy fez um escândalo. Ela estava com medo de não conseguir abraçar todos os personagens se chegássemos tarde. A mãe de Brandy decidiu dirigir. Eu queria ir junto, mas minha mãe disse que levaria Scarlett e eu. Parecia que eu estava sofrendo uma punição pelo atraso de Scarlett. Supliquei, chorei. Nada adiantou. Brandy foi sozinha. Os pais da amiga deixaram Scarlett em casa às 1:40. Eu estava furiosa com ela. Mas minha mãe disse que se eu fizesse uma cena, não iríamos de jeito nenhum. Acabei cedendo. Chegamos cerca de 20 minutos depois ao grande estacionamento onde o ônibus deveria parar. Vimos a multidão à distância, estacionamos o carro e caminhamos até lá. Perguntei à minha mãe onde estavam os personagens do programa. Ela disse que estavam logo atrás da multidão. Todos seguravam os panfletos da tour, mas a maioria pareciam ser pais. Eles estavam posicionados em meia-lua na beira do estacionamento. Alguns pareciam preocupados, mas a maioria ria e conversava. Minha mãe avistou a mãe de Brandy do outro lado do grupo e caminhamos até ela. A mãe de Brandy era uma das que pareciam preocupadas. Ela nos contou que o ônibus esteve lá, junto com todas as figuras animadas do programa. Eles tinham um grande ônibus com o logo do programa e distribuíram doces. Uma das figuras explicou aos pais que haviam montado um cenário nos arredores da cidade, onde poderíamos gravar nosso próprio curta-metragem com os personagens do programa. Disseram que levariam todo mundo para lá de ônibus. Levaram as crianças primeiro. Elas estavam tão empolgadas que poucos pais se opuseram. Mesmo assim, 3 ou 4 pais foram junto, o que tranquilizou demais. O próximo ônibus deveria chegar em poucos minutos para levar o restante. Quando eu ouvi isso, não me contive. Corri até a rua para olhar ao redor e ser um dos primeiros a entrar no ônibus. Scarlett me seguiu, mas eu não percebi a expressão preocupada no rosto da mãe de Brandy ao falar com a minha. E eu não entendi porque a polícia chegou menos de 1 hora depois. Ok, isso tá muito estranho. Assim como o anúncio do fã-clube, por que não houve nenhum anúncio na TV? E mesmo não tendo nada, por que os folhetos não continham instruções ou planejamento do que iriam fazer durante a tour? E eu nem preciso dizer nada sobre a imprudência dos pais, né? Mesmo sendo algo consideravelmente normal e inocente, é muito imprudente deixar sua criança ir sozinha no ônibus, a não ser que você conheça a maioria dos envolvidos. Então, na altura do campeonato, o mais sensato que poderiam ter feito era cada pai ir com seu respectivo filho, mesmo que isso levasse a mais idas e vindas de ônibus. O que, sinceramente, eu não acho que seria um problema, já que o set em questão ficava nos arredores da cidade, então não ia demorar muito. De qualquer forma, sabemos que não foi assim que aconteceu. Não demorou muito até que a polícia fosse acionada. Algo terrível aconteceu. No episódio de segunda-feira, um dos personagens subiu ao palco e nos disse para chamar nossos pais para assistir ao programa. Nossa mãe já estava sentada com Scarlett e comigo. O personagem disse em alto e bom tom: "O programa M não tem nenhum fã-clube." Naquela semana, os pais de Brandy choraram muito. Eu ainda tinha certeza de que Brandy estava bem. Achei que ela apenas tinha se divertido tanto que não queria voltar. Ela deve ter se divertido muito. Ela nunca voltou. A mãe de Brandy chorou ainda mais naquela sexta-feira, quando um pequeno pacote chegou. Era dourado e dizia Membro Elite em letras grandes e em negrito. O pacote também continha uma fita VHS. A mãe de Brandy, um pouco receosa, assistiu a fita e... Bom, por que vocês não dão uma olhada também? No vídeo, Brandy estava sorrindo.
Um ator em um dos trajes do programa se aproxima dela em silêncio. Oi, mamãe. Aqui é muito divertido. Eu queria tanto que você estivesse aqui. É uma pena que os outros se atrasaram. Eles teriam amado também. Essa história foi contada originalmente no Reddit. Você pode conferir o link na descrição do vídeo. E aí, você tinha um desenho favorito na infância? Me conta aí nos comentários, vou adorar saber. Se você curtiu esse formato de vídeo, seu feedback é muito importante. Então, deixa o like e compartilha com alguém que você acha que vai gostar. Bom, era isso por hoje. Obrigado por assistir até aqui. Até mais.